Boa noite. Onde é que estão os guerreiros nessa noite aqui? Tem gente preparada para que Deus fale ao seu coração? Você tem expectativa para o Espírito Santo te pegar essa noite? Você está preparado para as coisas novas em Deus? Não se põe vinho novo em odres velhos. Se o vinho novo for colocado num odre velho, o odre não aguenta, ele se rompe. Então, para receber um vinho novo é preciso de um odre novo. Para a gente receber uma experiência nova, a gente precisa de uma estrutura nova, a gente precisa de um coração novo. Essa noite é noite de Deus trabalhar no nosso coração. Você está preparado? Glória a Deus. Então aproveita e cumprimente esse irmão aí do seu lado, dá um abraço nele e fala da sua satisfação em tê-lo aqui com você, adorando a Jesus. Se você quiser, levante do seu lugar. Se você viu alguém conhecido, vá até ele, dá um abraço, dá uma palavra de fé, uma palavra de esperança, dá uma palavra de novo ânimo, de vinho novo, dá uma palavra de empoderamento do Espírito. Aleluia. Abra comigo sua Bíblia no Salmo 37, versos 23 a 26. Salmo 37, versículos 23 a 26. Enquanto você vai abrindo, deixa eu te dizer o tema da mensagem de hoje. Deus colocou no meu coração, eu dei como título, Um Homem de Passos Firmes. Hoje nós vamos ver se levantando nesse lugar, um homem de passos firmes. Eu quero falar mais sobre isso nessa noite. Se você chegou aqui inseguro, você vai sair daqui seguro. Se você chegou aqui com a mente dividida, cheio de dúvidas no seu coração, você vai sair daqui determinando algum negócio, e você vai ser firme, e a luz vai brilhar no seu caminho. Estamos juntos? Aqueles que estão vindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Esse ambiente não é só uma igreja para você frequentar, mas é uma família para você pertencer. Uma família de homens que amam a Deus e que servem o seu propósito nessa geração. Aqueles que estão nos assistindo pela internet, talvez você está em casa agora, ou você que vai assistir depois essa mensagem, de repente no trajeto da casa para o trabalho, do trabalho para casa, ou ainda pessoas que estão no hospital, ou enfim, em qualquer outro lugar, não só em Tubarão, ou no estado de Santa Catarina, ou no Brasil. Apesar da nossa limitação geográfica, a gente sabe que a internet rompe as barreiras, e se você está em outro país, que Deus abençoe também a sua vida. Salmo 37, vamos ler todos juntos, versos 23 ao 26, diz assim: O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Verso 26, ele é sempre generoso e empresta com boa vontade, seus filhos serão abençoados. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado por essa palavra, por esse ambiente, por essa atmosfera, por esses irmãos, por essa casa de oração, por essa igreja família. Eu quero te pedir que nesse culto de homens do mês de maio, onde tudo foi gerado em oração e preparado, para que estivéssemos aqui hoje, num tempo de comunhão, crescimento, alinhamento, empoderamento do Espírito, que o Senhor nos dê uma palavra, porque quem tem uma palavra tem tudo. E eu quero te pedir, Pai, uma palavra rema, uma palavra que destrava destinos, uma palavra em que tudo muda, uma palavra e tudo volta para o lugar. Uma palavra e aquilo que está feito se desfaz.
Uma palavra e a porta fechada se abre. Uma palavra e os céus de bronze se rompem. Uma palavra e aquilo que está quebrado é restaurado. Uma palavra. Uma palavra e aquele que está longe volta. Uma palavra. Uma palavra e o desanimado encontra um novo ânimo. Uma palavra só, uma palavra. Nós estamos hoje, Pai, como caçadores de Deus, em busca de uma palavra. Nós não queremos e não iremos sair daqui sem uma palavra. O ansioso vai encontrar paz. O desanimado vai encontrar o ânimo. O abatido vai ser levantado essa noite. O caído será colocado de pé. Aquele que chegou cabisbaixo voltará para sua casa de cabeça erguida. Aquele que chegou com escassez vai voltar com abundância. Uma palavra. Deus está fazendo coisas que você não pode imaginar nesta hora. Aqueles que chegaram em busca de uma cura por conta de uma doença vão sair daqui sarado. O Espírito Santo está se movendo nesse lugar. O Espírito Santo está aqui. Eu sinto no meu espírito uma palavra de conhecimento que tem um homem estéril aqui, que não pode gerar filhos. E hoje o Senhor está curando a esterilidade do homem. Senhor, nós precisamos de uma palavra. Uma palavra. Em nome de Jesus. Amém? Aonde estão os caçadores de Deus aqui? Um homem de passos firmes. Todo homem foi criado por Deus para andar com passos firmes. Os passos de um homem denunciam o seu estado. Não só os passos de um homem denunciam o seu estado. O olhar de um homem denuncia o seu estado. O aperto de mão de um homem denuncia o seu estado. A forma como o homem senta, ele denuncia o seu estado. A postura que ele tem denuncia o seu estado. Sabe, a forma como ele se relaciona com as pessoas denuncia o seu estado. Você está demonstrando e comunicando muita coisa, mesmo sem abrir a sua boca. Então eu creio muito que hoje Deus vai começar a firmar os seus passos. Deus vai trazer segurança nos seus passos, clareza nos seus passos, direção nos seus passos, propósito nos seus passos. Deus vai começar a trazer estratégia enquanto você anda. Deus vai começar a dar clareza, direção, discernimento enquanto você está se movendo. Quem crê nisso? Agora existem muitas amarras preparadas para tentar segurar um homem enquanto esse homem precisa andar. Existem muitas amarras que estão preparadas como armadilhas para paralisar um homem que precisa estar em movimento. Você é um homem em movimento. E os seus passos estão denunciando o seu estado. O inimigo sabe que se ele amarra o homem, se ele amarra o valente, a sua casa fica vulnerável. Olha o que diz o texto, Marcos capítulo 3, verso 27.
de fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens, sem que antes o amarre. Só então poderá roubar a casa dele. Uma casa onde a alegria foi roubada é porque o homem foi amarrado. Uma casa onde a alegria da mulher ela foi roubada é porque o valente foi amarrado. Uma casa onde os filhos perderam o propósito, o homem foi amarrado. Nessa noite Deus vai desamarrar os homens neste lugar. Me ajude a pregar essa noite. Tem muitas amarras que estão paralisando homens que precisam firmar os seus passos. Homens de passos firmes chegam em lugares inimagináveis. Quando a gente olha para a palavra, a queda da humanidade, ela começa com quem? Com Eva? Não, com o homem amarrado. A gente fala muito da queda do homem baseado no diálogo entre a serpente e a mulher, Gênesis capítulo 3, mas a pergunta é, aonde estava o homem quando a mulher caiu? Aonde estava o valente que deveria protegê-la, cuidá-la, amá-la, honrá-la, estar perto e não estava? Aonde estava esse homem? Aonde estava o homem no jardim que deveria ser segurança para sua família? Onde estava esse homem? Então, esse homem, ele foi amarrado pela sua omissão. Quando um homem se omite do seu papel, do seu propósito, da sua função, ele foi amarrado. A omissão é uma amarra que deixa uma casa toda vulnerável. Só que Deus nessa noite vai virar esse jogo, e Ele vai desamarrar esses homens, e os homens vão se posicionar em nome de Jesus. A ausência de um homem de passos firmes, que sabe o que quer, que sabe para onde vai, que conhece o seu papel, que sabe o que se espera dele, abençoa todo mundo ao seu redor. Um homem que ele está sem as amarras, um homem que ele está desembaraçado. A Bíblia fala que nenhum soldado em serviço se embaraça com os negócios dessa vida. Um homem sem embaraços, um homem sem amarras, um homem livre, ele está sempre abençoando o ambiente em que ele está, seja na igreja, seja no trabalho, seja em casa, seja com os amigos, a começar pela sua família. Nesses últimos 2 dias, nós tivemos aqui na igreja a Mulheres Conference 2024, com o tema Health, uma ênfase em saúde. Acredite em mim, as mulheres saíram daqui com passos firmes. Acredite em mim, as mulheres saíram daqui para romper coisas sobrenaturais extraordinárias. Elas vão vir forte, pode se preparar. Elas foram ministradas pelo Espírito Santo, elas aprenderam a ter uma vida equilibrada, uma vida saudável, e eu já vou te contar o que vai acontecer. Elas vão vir forte, com passos firmes na saúde espiritual, na saúde emocional, na saúde física. Elas vão vir forte, com passos firmes, e as mulheres vão orar como nunca. Elas vão jejuar como nunca. Elas vão ouvir a voz de Deus como nunca. Elas vão se consagrar como nunca. Elas vão evangelizar como nunca. Elas vão cultuar a Deus como nunca. As mulheres, quando se reúnem, é uma explosão. É uma coisa sobrenatural. As mulheres, elas vão vir tão forte que elas vão procurar ajuda para suas emoções. Foi ensinado sobre isso. Elas vão vir com passos firmes e elas vão dar uma resposta ao sedentarismo, ao seu próprio corpo. Elas vão vir forte para ser uma resposta. Quem aqui viu o vídeo de convite das mulheres? Levanta a mão aqui. Você viu? Você viu? Se você não viu, depois entra lá nas nossas redes sociais, você vai ver.
essa mulherada aqui ontem, numa multidão, dizendo: homem, vem para o culto. Não foi assim? Por quê? Porque elas saíram daqui dispostas a darem passos firmes. Mas essa é a realidade delas. Só que a realidade delas influencia diretamente a nossa. E nós precisamos nos livrar das nossas amarras como homens. A gente sabe que o diabo ele não cria nada. Tudo ele copia. É para o homem amar a sua esposa, e o que o diabo faz? Ele copia o amor e cria o genérico dele através da lascívia. É por isso que um homem que deveria amar a sua esposa, se doar por ela, cuidar dela, protegê-la, honrá-la, respeitá-la, quando ele abre espaço para essas armadilhas, ele fica amarrado na lascívia com uma outra mulher, ele acaba se envolvendo e flertando. Então quando o inimigo vê que o valente, o homem foi amarrado, a sua casa, ela fica completamente vulnerável. Mas veja, eu quero te dar algumas amarras, que geralmente estão envolvendo, enrolando, embaraçando a vida dos homens. Deixa eu destacar algumas delas. A cobiça, diga comigo, cobiça. Cobiça é uma amarra. Tem muito homem cobiçando a mulher do próximo. Ei, fuja disso. O Senhor já falou nos 10 mandamentos. Tem muita gente cobiçando os bens do próximo, a vida do próximo, o status do próximo, a fama do próximo. São amarras. Nós precisamos viver com contentamento. Eu vou falar melhor sobre isso no domingo, o poder de uma vida de contentamento. Então a cobiça é uma amarra e a gente tem que se livrar dela. O status, a busca por um status é também uma amarra. Tem muita gente que está preocupado com a sua reputação, enquanto em primeiro lugar deveria estar preocupado com o seu caráter. Quando a gente cuida do nosso caráter, Deus cuida da nossa reputação. Então focar no status é uma amarra, assim como na cobiça. A ambição, ela pode se tornar uma amarra. Quando você tem uma ambição saudável, de crescimento, de desenvolvimento, de amadurecimento, de alcançar novos níveis, isso é saudável. Quando você passa do limite do que é saudável para a ambição, isso se torna doentio, e nós perdemos a sensibilidade do que realmente Deus quer para nós e espera de cada um de nós. Uma outra amarra é a busca pelo poder. Quando nós olhamos para a palavra, nós descobrimos que o poder de um homem não está no dinheiro, não está no status, não está na fama. O poder de um homem não está nos seus bens, não está no seu título, não está num cargo. O poder de um homem está numa unção que Deus deposita dentro dos nossos corações, esse óleo que Ele derrama sobre as nossas cabeças. Nós precisamos nos livrar das amarras, como a amarra da imoralidade. A imoralidade sexual, através da pornografia, do adultério, da masturbação. Nós como homens temos que nos livrar de todas essas amarras. Um homem de passos firmes, ele não precisa saber tudo, mas tem algumas coisas que um homem de passos firmes precisa saber. E é aqui que eu quero entrar com você. 4 coisas que todo homem de passos firmes precisa saber para viver uma vida que glorifique o nome do Senhor. Salmos 37, dos versos 23 ao 26, e a gente vai falar um pouco mais e aprofundar sobre esse tema. Então, primeiro, se você está em busca de ser um homem de passos firmes, a primeira coisa que você precisa saber, e que todo homem de passos firmes sabe, é a conduta que se espera dele. Então, um homem de passos firmes sabe a conduta que se espera dele. Olha o que diz o texto de Salmos 37, verso 23. O Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta deste o agrada. Um homem de passos firmes tem conduta de honra. E eu, por exemplo, eu sei o que André espera de mim. Você sabe o que a sua esposa espera de você?
Você sabe o que o seu filho espera de você? Você sabe o que os seus colaboradores esperam de você? O seu chefe espera de você? Seu pastor, seu líder de hub espera de você? O que seu amigo espera de você? Mas sobretudo, o que Deus espera de você? Um homem de passos firmes sabe a conduta que se espera dele. André estava terminando a conferência, e eu sabia que ela esperava de mim algumas coisas, né? A sua esposa, ela espera de você algumas coisas. Hoje, por exemplo, estar aqui, eu tenho certeza que é uma expectativa da sua esposa. Ver você no culto é uma coisa que ela espera. Saber que você ora, acredite, é uma expectativa da sua mulher. Ser um homem íntegro, honesto, essa é o que se espera de quem anda com Deus. A Andréia, ela não consegue descansar, por exemplo, quando a casa está desarrumada. Ela não consegue descansar. Ela precisa da casa arrumada para ela poder descansar a alma dela, o corpo dela. Quantas vezes, com a casa desarrumada, a gente chegou muito tarde e antes de dormir ela precisa botar a casa em ordem. Quando a casa está em ordem, então a Andréia consegue descansar. Eu sei o que ela espera de mim. Então, quando você sabe o que se espera de você, você pode dar uma resposta à expectativa que foi criada. Então, se para minha esposa descansar, a casa precisa estar arrumada, eu tenho só 3 opções. Diga comigo, 3 opções. A primeira opção que eu tenho, qual é? Arrumar a casa. Essa é a primeira opção que eu tenho. A segunda opção que eu tenho é mandar os meus filhos arrumar a casa. A terceira opção que eu tenho e última é pagar para alguém ajudar a arrumar a casa. Só tem uma opção que é inválida. Qual é? Deixar a casa desarrumada. Então, se eu sei o que a André espera de mim, eu preciso dar um jeito. Aí tem gente que fala assim: mas eu não me envolvo com o serviço da casa. Tá bom, opção 1, arrumar a casa. E aí você já cancelou. O que sobrou? Sobrou mais 2. Você manda o filho, né? Tá bom, o filho, ele não está com uma idade adequada para ajudar a arrumar. Você consegue pagar alguém para ajudar a arrumar. Agora, a única opção é você não fazer nada com base naquilo que se espera de você. Então tem muita coisa que nós sabemos que se espera de um homem de passos firmes. Como pastor dessa igreja, eu sei a conduta que a igreja espera de mim. Você, como um discípulo de Cristo, você sabe a conduta que a Bíblia espera de você. Nós sabemos. A igreja é um lugar de cura, a igreja é um lugar de restauração, a igreja é um lugar de milagres, a igreja é um lugar de novas chances, a igreja é um lugar de pregação, de intimidade, de provisão, a igreja é um lugar de restituição, a igreja é um lugar de família, a igreja é um lugar onde se resolve problemas, a igreja é um lugar onde se levanta os caídos. Mas eu sei que a igreja é um lugar de ter alinhamento, a igreja é um lugar de confronto. Então eu sei o que a igreja espera de mim. Eu sei que mesmo a igreja sendo um lugar de aceitação, de amor, de novas chances, a igreja também é um lugar de casamento saudável, a igreja é um lugar de santidade, a igreja é um lugar onde se espera que conduzamos os nossos filhos à presença de Deus. Então, quando eu vou para uma carta pastoral, que é a carta de Tito, capítulo 1, versos 7 a 9, diz: por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo, ou o líder de líderes, que é o significado da palavra bispo, que ele seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira pela qual foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar o que se opõe a ela. Eu nunca vou poder um dia
chegar na presença de Deus e dizer: eu não sabia. Não, eu sabia. Eu só preciso estar disposto a dar uma resposta àquilo que eu sei. Porque aquilo que eu não sei, Deus perdoa o tempo da minha ignorância. Mas quando eu vou para as atribuições de um líder pastoral, eu sei o que a igreja espera de mim. E olha o que a igreja espera de mim. A igreja espera de mim que eu seja irrepreensível. E o que é ser irrepreensível? Não ter nenhum erro? Não cometer nenhum pecado? Não, isso é impossível. Mas é não ter nada que não tenha sido confessado. E com a possibilidade de arrependimento. Isso é ser uma pessoa irrepreensível. Então, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. Então, eu sei o que se espera de mim. Quando eu me proponho a ser um homem de passos firmes, eu preciso saber as coisas mais básicas do Evangelho. Então você, como pai, a Bíblia diz o que o Senhor espera de você. Como marido, a Bíblia nos mostra o caminho daquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Como um empreendedor, como um amigo, a Bíblia nos ensina o que o Senhor espera de cada um de nós. A pergunta é: o que o Senhor espera de mim? O que o Senhor espera de você? O que o Senhor espera de um homem de passos firmes? Uma conduta que glorifique a Jesus. Em todos os aspectos, uma postura que glorifique a Jesus. Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo estava dizendo nas entrelinhas: olhem para mim, porque eu sei o que se espera de mim. E como eu sei o que se espera de mim, vocês podem ver que a minha vida se torna um exemplo para vocês copiarem. Nós temos que andar nessa terra como cópias de Cristo. Quando as pessoas olharem para nós, elas têm que ver a Cristo como um espelho das nossas vidas. Então eu sei o que se espera de mim nas minhas condutas. Você sabe as condutas que se esperam de você. No trabalho, na família, na amizade, na igreja, na sociedade em geral. A nossa fé, ou melhor, a nossa conduta está espelhando a nossa fé. A conduta que você tem dentro de casa está espelhando a fé que você professa. A conduta que a gente tem em portas fechadas, negociando alguma coisa com uma outra pessoa, espelha a fé que nós professamos. A maneira que nós nos relacionamos com o próximo, que nós agimos com o próximo, espelha a fé que nós professamos, a Bíblia que nós seguimos, o Deus que nós servimos. Então a fé que eu professo, precisa ser espelhado na conduta que eu adoto no ministério, na minha família. Como andam as suas condutas? Como um homem de passos firmes. Ah, mas ninguém está vendo. Os olhos do Senhor percorrem toda a terra. Ele está sempre vendo. Ele está sempre vendo. Ele está sempre percebendo, mas não só vendo para julgar, Ele está vendo para ajudar, Ele está vendo para levantar, Ele está vendo para nos livrar de todo mal. Você tem tanto livramento que você nem imagina o livramento que você teve hoje, e você teve, porque Ele já deu ordem a seus anjos a nosso respeito. Então você está andando, está cheio de anjos ao seu redor, te livrando das ciladas, te livrando das amarras, te livrando de todas as armadilhas do inimigo. Então a primeira coisa que um homem de passos firmes precisa saber, ele sabe a conduta que se espera dele. Se você, porventura, não sabe a conduta que a sua esposa espera de você, eu quero te dar um conselho muito prático. Pergunte para ela. Chegue em casa, prepare uma mesa, coloque ela sentadinha e fala: vamos conversar? O que você espera de mim? Porque tem horas que a gente não faz a pergunta porque a gente não quer saber a resposta. Chega para uma pessoa que você admira
e pergunta para ela: o que você está vendo em mim? Eu estava com um pastor amigo dias atrás, e no intervalo entre um culto e outro, eu estava ministrando na igreja dele, e eu cheguei para ele e falei assim: o que você está vendo? Sobre mim, sobre o meu futuro, sobre o meu ministério? Eu quero te ouvir. Quero te ouvir. Porque eu quero sempre ser um homem de passos firmes. Como o texto nos ensina, o Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Se a nossa conduta está agradando o nome do Senhor, está honrando o nome do Senhor, está glorificando o nome do Senhor, acredite, o Senhor vai firmar os teus passos. O Senhor vai firmar os teus passos. Vai embora a insegurança, vai embora o medo, vai embora as armadilhas, vai embora as ciladas, vai embora toda a luta interna do seu coração. Por quê? Porque você está tendo uma conduta que agrada o Senhor. A segunda coisa, um homem de passos firmes, segunda coisa que esse homem precisa saber, ele sabe que tem alguém segurando na mão. Um homem de passos firmes, ele sabe que tem alguém segurando na sua mão, e esse alguém não é qualquer pessoa, esse alguém é aquele que te sustenta na hora do deserto, na hora da luta, na hora das adversidades. Salmos 37, 24 diz: ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Se você tropeçou, se prepare para se levantar, porque o Senhor está pegando você pela mão. O Senhor está te segurando pela mão. A mão forte do Senhor vai te erguer outra vez. A Bíblia nos mostra e nos diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Quando você foi para o chão, quando você se deixou ser amarrado, quando você foi envolvido por embaraços desta vida, quando você tropeçou e achou que era o seu fim, acredite, ainda que tropece, você não vai ficar no chão, você não vai permanecer prostrado, pois o Senhor o toma pela mão. Essa noite é uma noite onde o Senhor está tomando os homens pela mão, e vai levantar um a um, e não só levantá-los, como Ele vai fazer com que os seus passos sejam firmes. Um homem de passos firmes precisa saber que não precisa saber de tudo, porque tem alguém segurando pela mão. Nós vivemos uma sociedade em que cobra da gente, nos pressiona, como se a gente tivesse que ter resposta para tudo. Em qualquer conversa que a gente tem, qualquer roda que a gente senta, o assunto vem na mesa, e como se a gente tivesse que saber de tudo, ter resposta para tudo. Um homem de passos firmes sabe que não precisa saber de tudo, porque ainda que você não saiba de tudo, tem alguém que sabe, e é aquele que está te segurando pela mão. Deus está te segurando pela mão nesta noite. Quem está crendo nisso? Um homem de passos firmes precisa saber que não está sozinho, e não está sozinho justamente porque alguém está segurando suas mãos. Pode até parecer que você está sozinho, mas o Salmo 27 diz que ainda que o teu pai ou a tua mãe te desamparasse, o Senhor te acolheria. Ainda que aqueles que deveriam estar mais perto não estão, o Senhor está mais perto do que você possa imaginar. Ainda que você criou uma expectativa de ser abraçado e amparado por determinada pessoa, e isso não aconteceu, eu quero dizer para você que o Senhor, Ele está de mãos estendidas. É só você olhar para o texto em que os discípulos de Jesus estavam no barco, enfrentando uma grande tempestade, e de repente vem andando sobre as águas o nosso Senhor, e eles olham e dizem: é um fantasma. E aí Jesus diz: não tenham medo, sou eu. E Pedro diz: se és tu, faz-me ir ter contigo. E Jesus disse: vem. E sobre esta palavra, Pedro começou a andar sobre as águas. Quando Pedro olha as circunstâncias ao redor, o texto diz que ele começa a afundar. Mas quando ele começou a afundar, o que a Bíblia nos mostra? Que Jesus o pega pela mão.
Toda vez que um homem de passos firmes começa a afundar, porque ele se enrolou, se embaraçou, foi amarrado, e ele começa a afundar, acredite, Jesus está tão perto a ponto de estender as mãos e te tomá-lo outra vez e colocar você de pé. Aleluia! Mas você tem que saber que tem alguém segurando sua mão. Um homem de passos firmes precisa saber que não tem toda a força. Não tem. Eu não tenho toda a força. Eu não sei todas as coisas. Mas eu sirvo Deus que é onisciente. Ele sabe todas as coisas. Eu não tenho todo o poder, mas eu sirvo Deus que é onipotente. Ele tem todo o poder. Eu não consigo estar em todos os lugares ao mesmo tempo, ainda que a tirania da urgência esteja urrando lá fora. É como se nós tivéssemos que ter um dia de 48 horas, e se tivéssemos, nós não daríamos conta das demandas que se apresentam todos os dias. Eu não consigo estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas eu sirvo um Deus que é onipresente. Ele está aqui, Ele está aí, Ele está lá, Ele está acolá. Ele está ontem, Ele está hoje, Ele estará amanhã. Porque Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. Então o homem de passos firmes precisa saber que não tem toda a força. Sansão foi conhecido como o homem mais forte da Bíblia. O que aconteceu com Sansão? Sansão foi amarrado. Sansão foi amarrado quando ele revela o segredo que Deus tinha com ele. Quando ele abriu os seus tesouros. Quando ele se deixa ser envolvido pela conversa de Dalila. O homem mais forte da Bíblia caiu porque foi amarrado por uma conversa. Davi, um homem tão poderoso, o homem segundo o coração de Deus, ele foi amarrado, porque um dia que ele deveria estar na batalha, junto com os seus valentes, Davi ficou no terraço, e se envolveu com Batseba, ele foi amarrado. O homem segundo o coração de Deus se deixou embaraçar-se. Um homem de passos firmes precisa saber que não é invencível. Nós passamos pelas fragilidades, pelas derrotas, pelos fracassos, enfim. Quantas vezes nós tropeçamos? Você já tropeçou? Quantas vezes nós somos amarrados e tropeçamos nas palavras que nós proferimos? Uma palavra dita, ela não volta mais, porque a palavra ela tem o poder de uma semente. Mas quantas vezes nós tropeçamos nas palavras? Tropeçamos nas palavras. As palavras super sinceras, quando alguém nos pergunta e a gente, em nome da super sinceridade, queremos falar tudo aquilo que está na nossa cabeça. Nem tudo que nós sabemos precisa ser dito. Ah, quantas coisas que a pessoa vai aprender sem que você diga. O super sincero, ele acaba tendo uma colheita que ela não é tão agradável, porque ele tropeça nas suas palavras, em nome da sua super sinceridade. Tropeçamos na avareza, esquecemos o coração de Deus. Então o Salmo 37, 24 diz: ainda que tropece, não cairá. E por que não cairá? Porque o Senhor o toma pela mão. Ei, homem de passos firmes, se você tropeçou, acredite, tem uma mão estendida hoje aqui.
para te levantar outra vez, e não te deixar caído, e não te deixar na lona, e não te deixar no chão. A terceira coisa que um homem de passos firmes precisa saber: ele sabe que tudo vai ficar bem. Se você é um homem de passos firmes, você começa a saber que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Pastor, mas as coisas não vão nada bem agora. Mas vai ficar bem, porque a Bíblia diz que depois da tempestade vem a calmaria, ou vem a bonança. Salmo 37, verso 25. Já fui jovem. Alguém aqui já foi jovem? É que tem gente que envelheceu e acha que continua. Eu já fui jovem, e agora eu sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Quando nós somos jovens, nós temos força, ímpeto, nós temos um sonho, nós temos vitalidade, nós temos um ideal, nós temos uma causa. E à medida que o tempo vai passando, nós percebemos que é Deus quem está no controle de tudo, e que se não fosse por Ele, nada seria possível. Na juventude a gente acha que é a gente que faz acontecer, não é? Aí quando os anos vão passando, a gente descobre que era só coisa de menino. Então o salmista diz: eu já fui jovem, agora eu sou velho. Ele está dizendo assim: eu amadureci, eu não sou mais um menino, eu não sou mais só um sonhador. E eu aprendi uma coisa, o salmista está nos ensinando, que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Tem horas que nós estamos tendo um ponto de vista, mas aquilo não passa da vista de um ponto. Com o tempo, nós vamos percebendo que ainda que a gente tenha tido um ponto de vista, ou a vista de um ponto, Deus tem a vista de todos os pontos, e Ele nos mostra aquilo que a gente não estava enxergando. Mas isso é só com o tempo, isso é só com a maturidade, é ou não é? O jovem, ele chega para o pai e diz assim: não, pai, é porque você não está entendendo. Eu fui para a faculdade e lá o professor falou isso, aquilo, aquilo outro. Você está com a mente muito fechada. E o pai olha, e parafraseando o salmista, ele diz: eu também já fui jovem, só que agora eu sou velho. Ele está dizendo: eu já pensei como você, eu já vi como você, eu já senti como você, eu já me movi como você. Mas olha, um dia você vai entender o seu pai. Mas o jovem, ele olha para o pai e ele acha que o pai está errado. Mas é que ele só foi jovem, ele ainda não foi velho. O salmista, ele está dizendo: eu fui jovem, não, agora eu já posso ver por um outro ângulo. E olhando por um outro ângulo, eu descobri uma coisa: tudo vai ficar bem. Eu tenho uma boa palavra para você nessa noite. Tudo vai ficar bem. E isso não é só uma palavra motivacional. Se você entende que existe uma outra perspectiva de vida na terra, essa é a visão de Deus para você. Tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Pastor, mas como é que você sabe, ainda não sendo tão velho? Obrigado, eu estou envelhecendo. A pastora Marisa certa vez nos disse: calma, tem coisa que a vida ensina. Em outras palavras, ela estava dizendo: já fui jovem, agora eu já sou uma pessoa da melhor idade, e eu percebi isso aqui, ó: nunca vi o justo desamparado. Pastor, quem é o justo? Aquele que foi justificado pelo sangue do Cordeiro.
Será que tem algum justo essa noite aqui? Que foi justificado pelo sangue do Cordeiro. Se você é uma dessas pessoas, calma, tudo vai ficar bem. Porque o salmista diz: eu nunca vi o justo desamparado. Mas eu estou preocupado, não é mais comigo, é com os meus filhos, com o futuro dele. Ei, calma, nem seus filhos mendigando pão. A preocupação não é só sobre você, a preocupação é sobre você e aquilo que é a partir de você, sobre a sua descendência e as futuras gerações. Tudo vai ficar bem. Aleluia! Então é só mudar a perspectiva de vida. Existe uma promessa de amparo e provisão. Diga comigo: amparo e provisão. E por último, um homem de passos firmes sabe que se tornou uma resposta de oração. Não é só um motivo de oração para sua esposa, porque ele não muda nunca, porque ele está sempre igual. Não. Ele sabe que ele se tornou uma resposta de oração. Salmo 37, versos 26, e eu termino com isso. Ele é sempre generoso e empresta com boa vontade. Seus filhos serão abençoados. Tem muita gente aflita que precisa de ajuda. Muita gente aflita que precisa de ajuda. E poder ajudar é uma dádiva. Poder ajudar é um presente. Poder ajudar alguém é uma honra. Poder ajudar é um privilégio. Poder ajudar é uma bênção. Eu tenho dito que Deus nos ajude a ajudar mais. Só um cuidado muito importante. Um homem de passos firmes. Vamos ler o texto de novo, para não escandalizar você? Ele é sempre generoso e empresta com bondade, com boa vontade. Seus filhos serão abençoados. Tem muito crente aí emprestando dinheiro a juros exorbitantes. E o Senhor diz para emprestar de boa vontade. Ah não, então eu não, mas aí eu não tenho, pastor, só tenho para mim. Tá bom, então eu não empresto. Não, mas eu tenho para emprestar. Tá bom, só não oprime então. Abençoa, irmão, é um privilégio você poder ajudar. Você só tem que calcular o risco. Só tem que calcular o risco. Agora, se emprestar, cuida para não colocar a faca no pescoço. Porque isso é ser bíblico. Se você puder, a Bíblia diz que quem proporciona alívio aos outros, olha isso, alívio receberá. Que Deus nos dê cada vez mais, para a gente poder proporcionar alívio aos outros. Porque quem proporciona alívio aos outros, alívio receberá. Que seja levantado nessa noite uma geração de homens de passos firmes, que não pede emprestado, mas que empresta. Eu quero orar com você. Fique de pé. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Você não precisa saber tudo, mas algumas coisas você pode saber. E aquilo que você sabe, você se torna responsável por obedecer. Deus perdoa o tempo da ignorância, mas quando a gente passa a ter consciência, nos tornamos responsáveis pelas nossas próximas condutas. Então realmente não importa como você veio. Não importa. Não importa como você veio para Jesus. Não importa o seu passado. O que realmente importa é como as coisas vão terminar. É o fim das coisas.
mais importante que o começo delas. Vamos orar? Feche os seus olhos. Eu quero fazer 2 orações. Primeiro eu quero orar por pessoas, por homens que estão hoje aqui, que querem passar de hoje em diante a dar passos firmes. Quem sabe você foi uma dessas pessoas que veio hoje pela primeira vez. Veio ao convite de um amigo, nos conheceu pelas redes sociais, ou talvez veio por curiosidade. Enfim, mas mais do que o convite de um amigo, ou a sua curiosidade, ou as redes sociais, você veio aqui porque Deus te trouxe, e Ele tem um plano com você. E você entendeu que precisa de hoje em diante dar passos firmes. E para começar a dar esses passos firmes, é importante tomar uma decisão, que é a decisão de entregar sua vida a Jesus, abrir seu coração e receber a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Se você é um desses homens que hoje quer mudar de vida, quer viver algo novo do céu, quer experimentar a graça e o privilégio de poder andar com Jesus de mãos dadas, aonde você está, aí no seu lugar mesmo, levanta uma das tuas mãos, eu quero te abençoar. Isso, deixa a sua mão levantada, deixa a sua mão levantada. Eu quero te ver, eu quero te abençoar. Eu quero orar por homens que estão aqui nessa noite, entregando a sua vida a Jesus, dizendo: eu quero dar passos firmes. Quem é você? Eu quero te ver e eu quero te abençoar. Tem mais alguém aqui que quer dar passos firmes de hoje em diante? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Parabéns pela sua decisão. Deus abençoe, o Senhor é com você. Tem mais alguém? Quem é você lá atrás? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, guerreiro. Quem é você? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Deus abençoe, 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 Deus abençoe lá atrás. Deus abençoe, 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 Deus abençoe. Coloca a mão no seu coração e ore comigo. Diga: Pai, como homem de passos firmes, eu me arrependo dos meus pecados, peço perdão e recebo a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Diga: eu creio que o meu nome está escrito no livro da vida. Amém. Diga: Senhor Jesus, de hoje em diante eu tenho um Salvador, e o meu Salvador é o meu Senhor. Aleluia. Você pode aplaudir os novos decididos. Glória a Deus. Eu quero fazer um convite para todos esses homens de passos firmes. Você que hoje entregou a vida a Jesus, na próxima terça-feira aqui na igreja nós temos uma classe chamada Fundamento, e nós queremos te ajudar a ter uma base de fé muito sólida. Nós vamos conversar sobre a Bíblia, sobre Deus, sobre a jornada de fé. É totalmente gratuito, é só você vir aqui terça-feira que vem às 20 horas, a nossa equipe vai te receber. Se você puder apontar na câmera do seu celular para esse QR Code, nós vamos te dar mais orientações. E eu quero terminar agora orando por pessoas que já conhecem Jesus, ou que hoje entregou sua vida a Jesus, e que passou a saber coisas importantes essa noite, e que tinha áreas da sua vida que não estava andando com passos firmes, mas hoje tomou uma decisão de viver diferente. Eu quero orar com você. Coloca a mão no seu coração. Pai, muito obrigado por essa noite tão sobrenatural e poderosa. Obrigado por cada homem que está nessa casa.
Obrigado, Pai, porque o Senhor está derramando vinho novo em odres novos. Obrigado por cada odre novo aqui, por cada estrutura nova, por cada coração novo. Obrigado porque o Senhor mudou a nossa mentalidade, porque o Senhor nos encheu do Espírito, porque o Senhor nos fortaleceu em fé, porque o Senhor nos renovou pela palavra. Deus, nós oramos por uma porção dobrada do Teu Espírito, uma dupla honra sobre homens de passos firmes. Deus, nós estamos deixando para trás as coisas de menino. Levante suas mãos. Nós estamos deixando para trás as coisas de menino. Nós estamos deixando para trás as coisas imaturas. Nós estamos deixando para trás as amarras. Nós estamos deixando para trás as mentiras. Nós estamos deixando para trás os embaraços, os rolos. Nós estamos deixando para trás a dúvida, o medo, a insegurança. Nós estamos deixando para trás o descontentamento, a crítica, a reclamação, e nós estamos avançando em direção ao nosso alvo, com passos firmes, para glorificar o nome do Senhor. Quem crê, aplauda o Senhor em nome de Jesus. Aleluia! Eu quero te dar, ainda de pé, duas informações, e depois eu vou orar com você e nós vamos cantar essa última canção, e aí a gente vai encerrar o nosso culto. Eu quero reforçar que no dia 6 de junho, a primeira quinta-feira do próximo mês, nós vamos estar aqui no nosso culto de homens, e eu queria te desafiar a trazer mais um homem, um amigo, um colega de trabalho, um vizinho, um pai, um filho, porque aquilo que nós estamos vivendo como homens vai impactar uma geração, e você faz parte disso. Estamos juntos? Amém? A segunda e última informação que eu quero dar é só um spoiler daquilo que nós estamos para decidir nos próximos dias, mas caso tudo se encaixe, eu quero te dar uma informação privilegiada. Estamos ainda para fechar essa agenda, mas se tudo fluir bem, no dia 25 de maio, anote aí na sua agenda, 25 de maio, na parte da manhã e na parte da tarde, serão 2 períodos, nós vamos ter a nossa segunda edição do Catalyse Leaders, uma reunião sobre liderança. Coloca para mim aqui. E nós vamos estar recebendo o pastor Tel Hayashi para essa imersão para pastores e líderes. Como foi em novembro do ano passado, nós tínhamos uma pauta muito voltada para a liderança. Ainda não é oficial, eu estou só te dando um spoiler para você colocar na sua agenda, mas a gente deve divulgar oficialmente, caso dê tudo certo, nos próximos dias. Então tá aí, 25 de maio, um sábado, na parte da manhã, das 9 ao meio-dia, e na parte da tarde, das 14 às 17 horas. E o pastor Tel vai estar com a gente também nos 3 cultos de domingo, no dia 26, 10, 17 e 19h30. Amém? Assim que a gente lançar, não perca tempo para fazer a sua inscrição, garantir a sua vaga, porque a sua presença aqui vai fazer toda a diferença para o futuro da sua liderança. Após a nossa celebração de homens, nós temos todo um hall preparado para um tempo de comunhão. Você pode comer aqui e ter uma boa conversa. Amém, gente? Pai, obrigado por essa noite especial, pelo que nós vivemos aqui. Nós te agradecemos porque reconhecemos que é só o começo dos nossos maiores e melhores anos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Vá, vença e volte.